Eu sou um caminhoneiro de longa distância, tenho estado nisso há quase 7 anos agora. Não é incomum para mim perceber atividade espiritual, já que a maioria das casas onde cresci era assombrada. Muitas coisas aconteceram ao longo da minha vida de maneira espiritual. Quando eu tinha cerca de 4 anos, vi um demônio parado ao pé da minha cama. E como eu disse, a maioria das nossas casas era assombrada, então eu estava bem sintonizado com interações espirituais. Junho de 2020, no entanto, provou ser um mês difícil para mim. Acabei com uma passageira fantasma no meu caminhão, uma garota fantasma usando uma camisola branca antiga, com cabelos pretos longos e um rosto pálido. O que mais me impressionou foram os olhos, porque ela não tinha nenhum, apenas órbitas negras, se você puder imaginar isso. Honestamente, não me importava com a companhia, já que fica solitário lá fora, mas se eu soubesse o motivo de sua visita, talvez pudesse ter me preparado melhor. A garota ficou comigo por 4 dias. No dia em que ela partiu, recebi a ligação para voltar ao meu estado natal, pois minha mãe havia piorado muito rápido. Peguei minha esposa e segui para Ohio. Minha mãe durou 4 dias antes de falecer, o que aconteceu ser o mesmo período de tempo da visita da minha ghostwriter. Essa é uma alma que espero nunca mais ver. Mas se ela voltar, pelo menos agora terei uma ideia do que está por vir. No momento em que escrevo isso, aconteceu cerca de 1 ano atrás, no último inverno. Eu tinha 16 anos e era teimoso demais para o meu próprio bem. Era uma sexta-noite e eu havia estado incomodando minha mãe a semana toda por um McDonald's. Normalmente, fico repulso com a ideia, mas estava desejando uma torta de maçã e fiz um argumento razoável que ela não podia recusar. Antes de entrar neste exato momento de apuro, entenda que sou o mais velho de 4 irmãos, o que significa que quando vamos a algum lugar, tenho que impedi-los de se perderem e, às vezes, esperar no carro enquanto minha mãe tem sua dose diária de vinho nos finais de semana. Infelizmente para mim, eu teria que esperar no carro com eles depois de irmos ao McDonald's para que minha mãe pudesse pegar seu vinho. Estacionamos no estacionamento de um Smart End final, eu olhei feio para minha mãe e a instiguei a se apressar, porque minha paciência estava se esgotando. Meus 2 irmãos estavam discutindo entre si sobre quem tinha o melhor brinquedo e, não mais que 5 segundos depois, um grande caminhão branco enferrujado entrou. Seus faróis iluminavam a parede escura atrás de nós. Embora estivéssemos de frente para direções opostas, eu pude distinguir 3 figuras dentro do caminhão. Pareciam ser 2 homens velhos e sujos e uma mulher suja que parecia estar olhando na minha direção. Na verdade, logo notei que todos estavam olhando na minha direção e o motorista até estava sorrindo para mim. Agora, sou uma pessoa muito educada e sempre me ensinaram a não julgar as pessoas pela aparência, mas essas pessoas não pareciam do tipo amigável e, honestamente, o motorista me deu arrepios com aquele sorriso arrepiante. Ver aquilo foi totalmente estranho. Não me senti seguro e avisei minha mãe imediatamente. Com um suspiro, ela perguntou se queríamos entrar com ela. Eu concordei, então comecei a alcançar a maçaneta da porta e, enquanto fazia, algo chamou minha atenção, o motorista daquele caminhão também alcançou a porta dele. Parei e ele também parou. Na verdade, os 3 pararam. Olhei para minha mãe. Mãe, você viu isso? Ela assentiu. Não se preocupe, tenho certeza de que eles estão apenas saindo também. Olhei para os 3 no caminhão novamente, todos eles sorriam de maneira sinistra, ao mesmo tempo. Eu estava tão arrepiado e desconfortável que senti que ia vomitar. Mãe, precisamos ir, por favor. Olhei para meus irmãos, que estavam completamente silenciosos nesse ponto, eles pareciam tão assustados quanto eu. Ok, me dê um segundo. Minha mãe começou a digitar freneticamente no telefone, claramente ignorando a situação. Mãe, por favor, eles estão me assustando, olhe para eles, ok? No momento em que os olhos da minha mãe se desviaram da tela, ela olhou na direção deles. Ela segurou a maçaneta da porta e repetiu minhas ações anteriores. Novamente, eles fizeram a mesma coisa. Ela concordou e disse que era hora de ir. Assim que ela jogou o carro de ré, eles saíram do caminhão e começaram a caminhar em direção ao nosso carro. Nos afastávamos lentamente, e eu podia ver uma mulher entrando no mesmo estacionamento.
Aqueles três do caminhão se aproximaram dela e tudo o que pude fazer foi assistir. Continuei repetindo a mesma coisa para minha mãe, que deixamos aquela pobre senhora. Senti que a tínhamos deixado à mercê do mesmo destino que quase foi o nosso. A deixamos à mercê do que eles queriam fazer conosco. Quem sabe o que teria acontecido se tivéssemos ficado e minha mãe nos deixasse sozinhos naquele carro. Em 1995, eu dirigia um caminhão de 18 rodas para ganhar a vida por um curto período de tempo enquanto eu viajava pelas rodovias por pouco mais de um ano. Tive o prazer na maioria das vezes de conhecer alguns caminhoneiros muito legais e interessantes. Não me lembro onde estava quando a história me foi relatada, mas lembro que estava muito frio e tarde quando parei em um pequeno posto de caminhões em algum lugar do meio oeste. Apliquei os freios de segurança do caminhão e o deixei ligado enquanto eu entrava para tomar um banho e comer algo. Depois de uma refeição gordurosa, mas quente, eu me recostei, saboreando um pouco do meu café quente, contando as milhas na minha cabeça e tentando calcular a minha hora estimada de chegada no local de entrega no dia seguinte. Satisfeito por poder me dar ao luxo de descansar um pouco, eu relaxei preguiçosamente na cabine, saboreando meu café e mal ouvindo o som suave de alguma música tocando no pequeno e silencioso posto de caminhões, interrompido periodicamente por um barulho vindo da cozinha ou pelo papo das garçonetes com outro cliente. Comecei a cochilar, sentindo o ar quente e a refeição pesada fazendo efeito após um longo dia de viagem. Quando minhas pálpebras lutavam contra a gravidade, uma voz me abordou: "E aí, amigo?" Meus olhos se abriram para ver um caminhoneiro grande e corpulento, vestindo macacão. Ele usava um velho chapéu que parecia ter visto muito uso, seu logo já estava ilegível. Ele tinha uma barba espessa e olhos gentis, seu rosto parecia ter sido marcado talvez por anos na estrada, um verdadeiro veterano. "Ah, olá. Desculpe", comecei, mas ele levantou uma mão paciente, indicando que entendia, e seu rosto transmitiu a emoção de se desculpar por ter me incomodado. Não. Eu entendo. Mas, se não se importa com um pouco de companhia, não tenho uma conversa decente com uma pessoa viva há 3 dias, ele disse, educadamente, mas sua linguagem corporal e maneirismos pareciam me convidar e me deixar de fora, caso eu não estivesse disposto. Então, fiz um gesto para que ele se acomodasse enquanto eu me endireitava um pouco, feliz por finalmente ter uma conversa que não fosse no rádio CB. Ele manobrou seu corpo de forma um tanto desajeitada na pequena cabine, rindo da situação. Eu mesmo não era um atleta magro e atlético, mas esse cara era grande. Não no sentido de um levantador de peso, mas como um resquício dos lutadores dos anos 80, na verdade, ele me lembrava o Bill Jean, o lutador da época. Na verdade, ele se apresentou como Jim e apertou minha mão. Enquanto fazíamos conversa fiada, eu principalmente ouvia, ocasionalmente contando de onde eu era, para onde estava indo e para quem eu dirigia, a conversa habitual de caminhoneiros. Ele me disse que era um autônomo, seu próprio chefe, e que dirigia um caminhão plataforma transportando peças de trator no momento. Então, ele começou a me perguntar como eu estava me segurando, se eu gostava do meu trabalho. Conversa muito amigável. Dinheiro honesto, e o que você via era o que você tinha. Ele parecia muito entusiasmado por ter alguém com quem conversar. Quando percebemos, 1 hora havia passado rapidamente. Ele começou a fazer um gesto para sair, dizendo que não queria incomodar, ao que eu afastei o comentário. Na verdade, Jim, eu não estou com pressa, e você não está me incomodando de jeito nenhum. Eu estava meio esperando conhecer alguém com quem pudesse conversar e ter uma ideia do que esperar lá fora, eu disse, sorrindo. Ele pareceu genuinamente feliz em passar mais um tempo. Ele riu e comentou, estou meio feliz que você disse isso, porque não tenho certeza se consigo sair dessa cabine no momento. Ri dele e entendi o que ele quis dizer. Estava quente e aconchegante, apesar do espaço apertado. Ele terminou seu café e casualmente levantou a xícara para a garçonete junto com um sorriso paciente. Ele se inclinou para a frente o quanto sua corpulência permitia, ajeitando-se confortavelmente, e então perguntou, quer ouvir uma história de verdade, amigo? Ele pausou enquanto a garçonete enchia sua xícara. Eu balancei a cabeça educadamente enquanto ela olhava para mim. Assim que a garçonete se certificou de que estávamos satisfeitos, ela seguiu em frente.
Jim se inclinou sobre os cotovelos, seu espesso barba cinza pairando sobre sua xícara fumegante. Você tem que ter cuidado lá fora, amigo, ele começou. Você vê, um sujeito como você, dirigindo para uma dessas grandes empresas, tem muitas regras. Ergui uma sobrancelha. Como assim? Perguntei. Quer dizer, sim, ele estava certo. É claro que havia muitas regras, a maioria visando a segurança, mas eu estava curioso para onde ele estava indo com isso. Eu tinha ouvido falar de caminhoneiros transportando pesos ilegais em estradas secundárias, tentando evitar balanças, como lá em Idaho, onde um proprietário operador de seu próprio caminhão poderia ser pago por peso. Naturalmente, havia aqueles que carregavam seus trailers até o limite e seguiam em frente, torcendo para que o DOT não os parasse e fechasse com uma multa pesada. Então, o lucro sumia. Mas de não estava falando sobre pesos ilegais ou trapacear nos registros de bordo para dirigir por mais tempo do que o permitido. Ele fez uma pausa e olhou para baixo, como se estivesse decidindo por onde começar. Bem, cerca de 10 anos atrás, eu estava transportando reboques como você está agora. Eu estava no meio do nada em Wisconsin e Jim parou, mas não por um fato. Pude perceber que ele estava revivendo algumas coisas profundas, e de repente me senti como se estivesse violando sua privacidade. Fiquei desconfortável, mas isso passou enquanto Jim continuava, tomando mais um gole da cafeína fumegante. Estou ficando cansado. É por volta de 1 hora ou 2 horas da manhã, então sei que está na hora de parar e dormir, Jim continuou, enquanto sentia minha sonolência diminuir. Bem, como o destino teria, vejo uma placa para um posto de caminhões Flying J, então entro e estaciono, deixando o motor ligado. Estava frio pra caramba lá fora, e eu não queria voltar para um caminhão congelado. Ele riu enquanto ambos olhávamos para fora, para o estacionamento congelado, sorrindo. Eu concordei, entendendo muito bem o que ele queria dizer. Então, juntei minhas coisas e saí do caminhão, ansioso por um banho e alguma comida. Ele fez uma pausa breve. Agora, com minha bolsa pendurada no ombro, abaixei-me até o asfalto e segui em frente após trancá-la, ainda ligada, é claro. Eu assenti para que ele continuasse. Como eu disse antes, existem leis e papéis, já que dirigimos para transportadoras federais. Eu senti para onde Jim estava indo com isso. Jim estava armado, muitos proprietários operadores carregam armas, apesar da lei federal proibir. No entanto, muitos motoristas de empresas como eu raramente carregavam algo, já que poderíamos perder nossos empregos apenas por ter uma arma no veículo, e isso é só o começo. Jim resmunga enquanto se mexe no banco. Eu suspiro, tomo banho e você sabe a rotina, é hora de ir para a cama. Cruzei o estacionamento de paralelepípedos voltando para o meu caminhão. Ele se perdeu olhando para a caneca de café meio vazia. Cara, ele exclama em um sussurro, eu me lembro daquele ar frio na minha cabeça molhada. Inferno, mesmo com meu chapéu, eu não conseguia voltar para o caminhão rápido o suficiente, e minhas chaves prontas, destranquei a porta e abri o porta-malas. Aquele ar quente me atingiu, e eu pensei que nada poderia ser mais acolhedor, e eu estava certo. Jim olha diretamente nos meus olhos. Eu agarrei a trilha, equilibrando minha bolsa no ombro e subi o pé para o primeiro degrau e então aconteceu. Jim faz um barulho de história em quadrinhos, tipo um efeito sonoro, direto no maldito tornozelo. Quero dizer, dor instantânea gelada. Eu imediatamente caí ou mais ou menos desabei no chão, atordoado com o golpe e a queda. Meu tornozelo estava pegando fogo. Se você já levou um tiro de qualquer coisa nesse frio congelante, dói muito. Ele não estava brincando, e agora eu estava fisgado. Jim continua com a voz tremendo ligeiramente. Eu admirei sua capacidade de se conter enquanto continua, pois o que ele me conta me horroriza. Estou tentando me levantar e olho para cima para ver essa figura, essa sombra saindo debaixo do meu caminhão. A princípio, eu não conseguia dizer o que estava olhando, e meu tornozelo estava dormente, estava pegando fogo ao mesmo tempo. Simplesmente não conseguia me levantar. Eu estava todo embrulhado, acima do peso e agora aleijado depois de ser atingido aparentemente cair do meu caminho de corrida. Santo inferno, murmurei, minha barriga se contorcendo em antecipação. Inferno mesmo, disse Jim.
Agora posso entender um pouco do que aconteceu, mas não há tempo, já que esse sujeito magricela, com uma alavanca na mão, está se arrastando debaixo do meu caminhão em direção a mim. Eu não sei quais eram as intenções desse cara, me roubar, me matar, ambas, ainda meu caminhão, tudo isso acima. Ele engasgou com algumas das memórias sombrias. Este cara está saindo debaixo do meu caminhão, e ele quase limpou a plataforma de corrida, o que lhe daria uma posição muito melhor para me atingir, considerando meu destino potencial. Então eu vi o olhar nos olhos dele. Era um olhar de loucura. Sabe quando você pode dizer que alguém está comprometido com o que vai fazer, não importa o que? Sim, esse cara, com o cabelo molhado e emaranhado, parecia desesperado e selvagem ao mesmo tempo. Não tenho dúvidas de que ele era uma coisa ou outra, ou ambos. Meu Deus, eu suspirei. O que você fez, Jim? Eu perguntei, totalmente envolvido em sua história. Eu estava sentado em frente a um Jim vivo, e eu já presumia que ele tinha sobrevivido ao encontro, mas como ele foi adiante? Eu peguei meu Magnum 357 da minha bolsa de banho. Como eu disse, leis e regras são para os fracos. Eu atirei nele 2 vezes no peito. Eu estava aterrorizado, Jim admitiu, completamente aterrorizado e em choque sério, enquanto acertei ambas as vezes, e, desnecessário dizer, o encontro acabou assim mesmo. Pareceu que durou para sempre e ao mesmo tempo apenas alguns segundos. Ele terminou o que ele havia começado, não importa quanto tempo tenha levado. Jim parecia triste, perdido por um momento. Eu simpatizei com ele e também me identifiquei. Ele odiava isso, não estava se gabando e eu estava certo. Os olhos de Jim se encheram de água por um segundo ou 2, mas sendo o caminhoneiro resistente que ele era, ele secou rapidamente. Ele balançou a cabeça. Eu simplesmente não consigo imaginar o quão desesperado ou o que esse cara estava pensando, mas no final não importava, ele se foi. Jim continuou a me contar que os tiros da Magnum alertaram o posto de caminhão e a polícia foi chamada prontamente, assim como uma ambulância para Jim. O cara do pé de cabra não precisava de uma. Sim, passei 3 dias no hospital com minha vida em espera lá fora e um posto de caminhões com 2 buracos de bala nela. Ele riu um pouco para aliviar a tensão. Não, rebocaram o bastardo, cuidaram bem dela para mim até eu poder me locomover novamente, mas cara, aquilo é sua casa e bem, matei aquele cara estúpido. Matei aquele estúpido bastardo, disse e interrompeu com uma expressão perplexa no rosto enquanto rapidamente refletia sobre aquela noite. A mesa balançou um pouco enquanto Jim se levantava desajeitadamente, jogando alguns trocados na mesa. Ah, tenha cuidado lá fora, garoto. Esteja sempre atento ao seu redor, todos eles, ele enfatizou, acenando com o chapéu para mim e sorrindo enquanto se afastava. Notei pela primeira vez que ele mancava levemente na perna direita. Isso aconteceu há cerca de uma década, mas lembro-me muito vividamente. Eu tinha 16 anos e era 20 de maio de 2008. Minha mãe, 2 amigos e eu estávamos a caminho da Cordilheira das Cascatas para ver nossa banda favorita em Seattle. Eu moro no centro de Washington, a cerca de 3 horas de Seattle. Para aqueles que vivem no sul ou em outros estados que não têm passagens de montanha, basicamente, para chegar às cidades que estão do outro lado das montanhas, você tem que dirigir subindo e atravessando as montanhas em uma estrada com uma inclinação extremamente íngreme. E sim, você adivinhou, as pessoas sempre aceleram, ultrapassam quando não há faixas de ultrapassagem e muitos acidentes fatais de carro acontecem na passagem específica que estávamos viajando. Sempre há uma chance de algo ruim acontecer ao dirigir ali, então começamos nossa jornada à tarde e nem chegamos ao topo da passagem quando, no espelho retrovisor atrás de nós, minha mãe avista alguns carros indo para as valas e para o lado da estrada. Eles tiveram sorte de não ser uma queda abrupta naquele ponto da estrada. É apenas tráfego de 2 pistas, então sim, seja lá o que estivesse forçando esses carros para fora da estrada estava definitivamente se aproximando rapidamente de nós. Meus amigos e eu estávamos olhando para trás para ver que loucura estava acontecendo e avistamos. Relatamos as informações para minha mãe e ela realmente precisa se concentrar na direção agora mesmo e ela não consegue ver o que está acontecendo atrás dela. É um caminhão grande, tem uma cabine enorme azul claro e janelas completamente escurecidas. Quer dizer,
Você literalmente não podia nem ver uma silhueta de ninguém dentro. O caminhão está a cerca de 3 carros atrás de nós agora, está literalmente subindo esta inclinação muito íngreme que basicamente não é nem possível para caminhões fazerem isso. Eles costumam ligar seus alertas e diminuir a velocidade para então subir o morro íngreme, mas à medida que ele se aproximava de nós, ele estava forçando mais e mais carros atrás de nós para fora da estrada, ele simplesmente não se importava. Quem quer que fosse, não se importava com a segurança de ninguém e agora estávamos muito, muito assustados com nossas vidas. Minha mãe tem um Subaru Forester, então estávamos fugindo dele bastante bem, então ele estava bem atrás de nós, então minha mãe encostou à direita e diminuiu a velocidade o máximo que pôde apenas para deixá-lo passar. À medida que ele passava, queríamos anotar a placa dele e a empresa para que pudéssemos fazer uma reclamação muito merecida. Eu não estou brincando, não apenas a carreta do caminhão estava completamente em branco, mas as portas da cabine também estavam completamente em branco, elas nem tinham placas e tudo o que era visível era uma bandeira americana gigante pintada na frente da grade. Isso é assustador só de lembrar agora. Felizmente ele não nos forçou para fora da estrada, os outros carros estavam mantendo uma boa distância dele, mas minha mãe estava em choque e realmente irritada, então aceleramos para ultrapassá-lo e nos afastar dele de uma vez por todas. Não queríamos testemunhar ou estar atrás dele quando ele causasse um acidente enorme, então rapidamente ultrapassamos e nos afastamos dele. Apenas alguns minutos depois, passamos por 3 carros diferentes, todos com a traseira parecendo ter sido esmagada. Então ligamos para o 911, contamos o que aconteceu, onde estava a cena, descrevemos o caminhão para eles e esperamos que eles pudessem pegar esse psicopata que não tinha nada a ver comandando algo tão grande. Até hoje, realmente não sabemos quem estava dirigindo aquela coisa ou o que tinham na carreta, mas não podia ser nada bom pela aparência das coisas, sobre como eles simplesmente não se importavam com mais ninguém, só queriam chegar ao seu destino o mais rápido possível. Tenho certeza de que estavam transportando algo ilegal ou apenas algo assustador, quem sabe, mas ainda me dá calafrios aquela cabine escurecida com a bandeira americana. Sobrevivemos e chegamos ao show e eu fui atacado na roda punk, foi uma ótima noite no geral. No final, tudo o que eu quero dizer é para ser seguro nas estradas. Sugiro que você controle sua raiva no trânsito e não brigue com outros veículos. Às vezes é difícil, mas você simplesmente nunca sabe as pessoas assustadoras e coisas desconhecidas por aí, quem sabe quando você vai insultar a pessoa errada só para ser pego de surpresa no seu carro do nada. Esse incidente aconteceu apenas alguns meses atrás, a data exata escapa da minha memória. Estávamos em uma viagem de carro para minha antiga cidade natal. Tínhamos minha casa de infância alugada e iríamos despejar os inquilinos atuais, ignorantes, e infelizmente morávamos a cerca de 46 horas de distância, do outro lado do estado. Felizmente, minha mãe e eu já tínhamos viajado pelo estado muitas vezes, desde entregar animais por dinheiro até apenas tentar encontrar um novo estado para morar, da Califórnia para Oklahoma. O local exato onde isso aconteceu tinha que ser em algum lugar em Nebraska. Era tarde, no crepúsculo. Depois de dirigir por dias e estar tão perto do nosso destino, parecia um sopro de ar fresco ver um posto de gasolina Pilot. As luzes amarelas brilhantes do lugar pareciam uma pequena estalagem, especialmente com a massa de caminhões grandes que pareciam fazer dali sua casa durante a noite. Quando chegamos lá, eu provavelmente parecia um pouco peculiar, com cabelos coloridos e completamente sujos. O calor intenso era um verdadeiro incômodo, mas a noite que se aproximava resfriava para uma temperatura confortável. Entrando no estabelecimento bastante grande, fui direto para o banheiro para me arrumar. Cruzei com um grande pedaço de motorista saindo dos banheiros abertos. Não dei muita atenção a ele na época, estava apenas preocupada comigo mesma. Talvez eu tenha percebido que ele me olhou novamente se eu não estivesse tão distraída, mas descobriria mais tarde, após o incidente. Depois de cuidar de mim mesma e tomar uma bebida, saí para me refrescar. Tínhamos estacionado na extremidade do estacionamento dos caminhões, mas eu queria esticar as pernas, então decidi dar uma volta. A maioria dos caminhões em funcionamento estava estacionada no fundo, o que eu me certifiquei de evitar para não atrapalhar. Minha mãe estava ocupada fazendo seus raspadinhas no caminhão, então decidi aproveitar meu tempo, sabendo que ainda levaria um tempo até precisarmos partir.
O ar da noite finalmente tinha esfriado. Eu estava relaxando com minha garrafa de Gatorade quando o mesmo motorista de caminhão grande passou por mim, para o qual dei um aceno casual, algo que fazemos com todos, até estranhos. Naquele momento, não me senti assustada, apenas um pouco ansiosa, já que havia acabado de me encontrar com o cara, mas novamente o ignorei. Não demorou muito para eu decidir voltar para o caminhão. Abri caminho entre os caminhões para chegar mais rápido ao caminhão. Ao passar pelas duas primeiras filas de caminhões, de repente ouvi uma tosse rouca e vi o mesmo cara meio bloqueando meu caminho. Eu diminuí a velocidade, me sentindo um pouco sinistra, pensando como seria uma grande coincidência encontrar o mesmo cara onde estou 3 vezes seguidas. Quando estava prestes a passar por ele, o cara agarrou meu braço. Eu endureci e me virei para ele, obviamente nervosa e um pouco irritada. Lembro de ter dito com licença, mas o que você está fazendo? Pessoalmente, ouvi histórias suficientes de assassinos de caminhoneiros para saber que deveria ficar apavorada naquele ponto, então, assumindo que estava em perigo, me certifiquei de dizer a ele que minha mãe estava esperando dentro do caminhão. Mas esse monte de homem parecia não estar nem um pouco abalado. Ele cheirava a óleo e suor. Eu puxei meu braço para longe e me afastei, ouvindo falar agora. Ah, vamos lá, você não quer ver o interior do meu caminhão? Eu balancei a cabeça negativamente e me virei para me afastar, apenas para ser agarrada novamente. Neste ponto, eu estava ficando aterrorizada e irritada. Agora que olho para trás, gritar teria sido uma ótima opção, mas eu estava tão furiosa e horrorizada que isso me escapou completamente da mente. Me virei para ele e disse, com meu tom mais sarcástico, tenho certeza de que seu caminhão é lindo, mas preciso voltar. Antes que eu pudesse terminar, ele me interrompeu. Agora, menina, por favor, venha dar uma volta comigo. Eu posso te mostrar algumas coisas interessantes. Ele começou a me puxar em direção ao caminhão ao lado de nós. Se eu tivesse observado ele antes, teria evitado totalmente este corredor, mas não o fiz, novamente uma decisão tola. Eu lutei para me libertar do aperto dele, quando finalmente ele tentou obter um melhor agarre, soltando e me agarrando novamente, mas acho que me livrei o suficiente para escapar em uma corrida. Respirei fundo e corri em direção ao caminhão. De volta ao caminhão, ponderei sobre o incidente enquanto uma enxurrada de caminhões passava por nós. Supus que ele estava em um deles, considerando o que acabará de fazer. Provavelmente estava fazendo sua fuga, me observando de sua cabine. Acabei não contando para minha mãe até chegarmos em casa. A moral da história aqui é prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor, não andar sozinho sem proteção no meio do nada em algum posto de gasolina. Esta é uma história contada para mim pelo meu tio, o nome dele é Stacy. Na verdade, eu adoro ouvir histórias sobre cada estado e ver fotos de lugares para os quais sempre quis ir. Ele sempre parece ter uma história sobre pessoas assustadoras ou bêbadas que encontrou, mas esta me arrepia de uma maneira especial. Nós moramos no Tennessee. Um dia, ele teve que levar uma carga de produtos para Illinois. Ele saiu por volta das 2 horas da manhã porque o local onde ele precisava pegar o reboque estava bastante distante e ele queria começar cedo. Por volta das 6 horas da manhã, ele pegou a carga e partiu. Avançando algumas horas e já no meio do Kentucky, ele parou em um posto de caminhões para jantar, porque precisava fazer uma pausa para poder dormir e descansar um pouco. Ele pediu um hambúrguer e sentou para aproveitar. Então, uma garota se aproximou dele vestida com um vestido esfarrapado. Meu tio educadamente perguntou se poderia ajudá-la, e ela apenas disse, eu coloquei o corpo dele no rio. Está em sacos de lixo. Isso assustou meu tio. Ele desviou o olhar dela e tentou ignorar o que ela acabará de dizer, tentando terminar sua comida. Mas ela sentou ao lado dele e o encarou. Quando ele terminou, pediu ao garçom as direções para o posto de gasolina mais próximo. Ela disse onde estava o próximo e, quando ele se preparou para sair, aquela mesma garota estava esperando por ele ao lado de seu caminhão. Ele pediu a ela que se afastasse para que ele pudesse entrar, e ela respondeu, não. Você não quer ver os corpos? Eles estão do outro lado da colina, no rio. Eles estão lá há cerca de uma semana. Por que ninguém quer vê-los?
Eles têm a mesma expressão horrível no rosto que tinham quando eu cortei suas gargantas. Meu tio simplesmente a empurrou para o lado, entrou no caminhão e trancou as portas. Ele pensou que provavelmente era uma brincadeira e decidiu ir ao posto de gasolina comprar uma garrafa de água. Ele parou em uma loja de conveniência e comprou um pacote de água, mas aquela mesma garota ainda estava do lado de fora de seu caminhão, o que não deveria ser possível no tempo que ele levou. Ele estava pronto para terminar e ir para casa, então disse à garota para sair do caminho e deixá-lo em paz. Ele percebeu os olhos dela dessa vez, estavam vermelhos, e no momento seguinte, ela sumiu. Meu tio entrou no caminhão, foi para o acostamento da estrada e apenas estacionou lá. Ele sentiu que precisava sair do caminho se fosse conseguir descansar e, depois de ver algo assim, demorou muito tempo para finalmente pegar no sono. Ele estava provavelmente descansando há 2 horas quando ouviu a porta do caminhão ser violentamente sacudida. Ele abriu as cortinas apenas para ver a mesma garota segurando uma faca ensanguentada. Ela dizia: "Eu te disse que os corpos são reais e você está prestes a ser um deles." Certificando-se de que as portas ainda estavam trancadas, meu tio ligou o caminhão e saiu imediatamente. Ele não parou de dirigir até chegar a Illinois. Felizmente, nada mais aconteceu com ele no caminho de volta. Ele teve que passar pelo Kentucky novamente e às vezes via a garota no lado da estrada, mas no momento em que cruzava de volta para o Tennessee, a estranheza simplesmente parava. Ele nos disse, a mim e ao resto da minha família, para nunca irmos para o Kentucky. Ele diz que toda vez que vai lá, a vê. É como uma maldição que vive e respira naquele inferno de estado. Nenhum de nós ousou cruzar a linha do Kentucky depois de ouvir essa história e acho que nunca o faremos. Sei que parece estranho e não é nada pessoal contra os habitantes do Kentucky, mas por favor, tenham cuidado se forem para lá. Parece que o demônio escolhe suas vítimas e elas quase sempre são caminhoneiros. A história se passa em um acampamento de verão para onde eu ia quando criança. Na verdade, essa é uma história contada pelo pai de um dos colegas de acampamento, não pelo meu próprio pai. A história começa com o pai do meu amigo partindo de uma pequena cidade no Colorado com sua longa viagem até Idaho. Ele é um motorista de caminhão. Ele chega à sua primeira parada como sempre faz, come algo no McDonald's, como sempre faz, e abastece seu caminhão. Ele deixa o Colorado e reza para ter uma boa viagem. Ele entra em Wyoming por volta do meio-dia naquele dia. Lá, os ventos são muito intensos e ele é subitamente assustado por algo. Ele ouve sons que parecem alguém gritando. Ele olha ao redor e não vê nada, então volta para o caminhão para continuar dirigindo. Ele dirige por mais meia hora ou algo assim, mas ouve a mesma voz gritando na estrada à frente dele. Ao passar, ele vê uma mulher coberta de sangue gritando algo como "Você me matou" e apontando para ele com sangue escorrendo dos olhos. Ele olha para o relógio, são 12 horas e 45. Ele está no caminhão e apenas dizendo para si mesmo que está apenas cansado, mas precisa descansar na próxima parada de caminhões. Ele desce para entrar e pegar algo para beber, mas assim que abre a porta, o vento a fecha com força e lá está ela novamente, a mesma mulher de antes. Ele tenta subir de volta no caminhão e ligá-lo, mas agora está engasgando, e ele está 100% convencido de que está morto. Então, o relógio bate 1 hora e o caminhão volta a funcionar, e a mulher não está mais lá. Ele se arrasta para fora dali. O resto de sua viagem até o destino e de volta corre bem. Quando ele volta para o Colorado, ele diz ao chefe que está deixando o emprego, pois o trabalho estava muito estressante e o mantinha longe das pessoas que amava. Ele se casa com sua namorada da época 1 ano depois e eles começam uma família juntos. Bem, alguns anos depois de deixar o emprego, seu antigo chefe liga um dia, dizendo que um dos homens que dirigia pela mesma estrada que ele dirigia antes de sair havia acabado de ser morto. Dizem que alguém abriu seu peito com uma faca de caça e escreveu "Você me matou" no para-brisa do caminhão. O pai do meu amigo tinha 24 anos quando isso aconteceu, e ele disse ao filho para nunca ficar fora até depois da meia-noite, porque é quando os demônios saem e estão sempre procurando por uma vítima. Meu nome é Brandon, mas todo mundo só me chama de Big Country.
É um apelido que ganhei de um dos meus companheiros de batalha no exército. Vou começar dizendo que adoro ouvir histórias de terror enquanto dirijo meu caminhão pela estrada. Agora, há algumas coisas que vi ouvir enquanto trabalhava como operador de guincho, transportador de gado e transportador de carga de longa distância. Venho de uma família de caminhoneiros, então eu sabia que, quando crescesse, seria um motorista de caminhão. E ao longo dos anos, dirigi no Iraque enquanto servi o exército dos Estados Unidos, e quando saí, simplesmente comecei a dirigir um caminhão como civil. Dirigi por grande parte dos Estados Unidos, até Ontário e Montreal, no Canadá, também. Vi a fronteira com o México, mas nunca atravessei. Um dos meus primeiros empregos quando saí do exército foi como motorista de guincho e reboque. Há 3 coisas que aconteceram comigo que lembro bem desse trabalho. A primeira foi quando tive que rebocar um carro até a casa de um cara em um lugar chamado Seval Mountain. Cheguei com o carro na casa dele e descarreguei. Depois, estava dirigindo de volta para a oficina para estacionar o caminhão, quando comecei a ficar sonolento por volta das 2 ou 3 da manhã. Eu mal conseguia manter os olhos abertos. Ao chegar ao final da reta, uma mulher com um vestido longo e esvoaçante atravessou na frente do meu caminhão. Mal tive tempo de frear quando a vi. Obviamente, pisei no freio o mais forte que pude, e quando o caminhão finalmente parou, pulei para fora, morrendo de medo de ter atropelado e matado alguém. Mas quando olhei embaixo e ao redor do caminhão, não havia danos, nem sangue, nem mulher. Fiquei andando por alguns minutos, tentando entender o que aconteceu, mas não tinha explicação. Então, simplesmente subi de volta no caminhão e terminei a viagem para casa. Depois disso, não senti mais sono pelo resto da noite. Nas semanas seguintes, aquela imagem continuava se repetindo na minha mente, uma e outra vez. Mas depois de um tempo, apenas ignorei, pensando que era apenas sono, meus olhos e minha mente me enganando. Quando contei a um amigo meu que mora na área sobre o que experimentei naquela noite, seu rosto ficou pálido e ele ficou surpreso. Quando perguntei o que estava errado, ele me disse que anos antes uma mulher tinha sido assassinada naquela montanha, e seu corpo foi encontrado logo depois da linha das árvores, no final da reta. Eu não podia acreditar. Ele me disse que outros também afirmaram ter visto a mulher. Até hoje, me recuso a dirigir pela montanha à noite. A segunda história que lembro é um acidente em que alguém morreu. Foi na verdade o único acidente em que trabalhei que envolveu uma fatalidade. Recebemos uma ligação uma manhã, havia um acidente na I-64 no lado oeste, um caminhão havia capotado em cima de um carro. Imediatamente, pulamos em nossos caminhões e corremos para o acidente. Quando chegamos lá, no entanto, vimos que havia um carro embaixo de um caminhão de 18 rodas, mas o caminhão estava ainda de pé. Depois de chegarmos lá, descobrimos que o caminhão estava subindo a colina no lado oeste e o carro estava descendo a colina no lado leste, quando o motorista do carro perdeu o controle de repente. Eles atravessaram a mediana e foram para baixo e sob o caminhão. Era uma manhã de verão quente, já quase 80 graus. Quando o carro atingiu o caminhão, foi com tanta força que empurrou o eixo de direção para trás, de modo que o radiador do caminhão na frente do motor estavam literalmente cozinhando o cara no carro. Se você já cheirou o cheiro de um humano queimando, posso dizer por experiência própria que é algo que você nunca esquece, não importa o quanto tente. Uma vez que tiramos o carro debaixo do caminhão, os paramédicos começaram a tirar o corpo do carro. Um dos policiais no local era um amigo meu. Ele me disse que o cara teve um ataque cardíaco e isso levou ao acidente. De qualquer forma, ele não precisou sentir muito quando os paramédicos o tiraram do carro. Alguns caras de outra empresa de guincho na Virgínia tentaram discutir conosco, dizendo que, como o acidente não havia acontecido na Virgínia Ocidental, eles deveriam levar o carro. Damos a eles de bom grado e perguntamos se eles queriam levar o caminhão também. Infelizmente, tivemos que levá-lo de volta para nossa oficina. Nos próximos dias, enquanto o caminhão estava lá na nossa oficina, podíamos sentir aquele cara. Ficamos tão felizes quando a empresa que o caminhão pertencia enviou outro guincho para buscá-lo e levá-lo embora. Minha última história de guincho é um exemplo perfeito de como muitos motoristas pouco treinados e inexperientes estão nas estradas hoje.
Recebemos uma ligação uma noite de que um caminhão e reboque tinham virado em uma saída no sentido oeste, a apenas alguns quilômetros da oficina. Fui o primeiro a chegar ao acidente. Quando cheguei lá, estava tentando entender exatamente o que tinha acontecido. Você vê, o reboque estava deitado de lado, mas o caminhão ainda estava de pé. Fui até o caminhão e bati na porta. O motorista colocou a cabeça para fora da janela e perguntei como ele conseguiu desengatar o caminhão do reboque antes de virar. Ele disse que desengatou o reboque quando saiu da saída porque precisava abastecer com diesel. Olhei para ele e disse, e você desengatou seu reboque por quê? Ao que ele respondeu, eu não achei que o reboque caberia embaixo das bombas. Expliquei a ele que seu caminhão tinha a mesma altura do reboque e se o reboque não coubesse, o caminhão também não caberia. Também perguntei por que ele não desengatou o reboque no posto de diesel. Ele disse que não sabia. Sei o que todos vocês estão pensando e não, na verdade, ele não estava dirigindo para a Swift. Não tenho tanta certeza de que ele não era um graduado da Universidade Swift, porém. De qualquer forma, quando ele desengatou o reboque, fez isso em um banco inclinado e estava transportando aqueles grandes rolos de papel da fábrica de papel, e quando a concha levantou, a carga se deslocou, fazendo o reboque virar. Não vou dizer o nome da empresa para a qual ele trabalhava, mas quando perguntei há quanto tempo ele estava com eles, ele me disse que ainda estava no seu período de teste de 90 dias. Eu olhei e disse, bem, você acabou de ser demitido. Ele ficou nervoso e ofendido, perguntando como eu sabia disso, e eu disse a ele, confie em mim, quando voltarmos para nossa oficina e você ligar para sua empresa contando o que fez, eles vão te demitir na hora. Depois de carregar um rolo de papel na rollback, nós o levamos para a oficina para que pudesse ligar para a sua empresa. Meu chefe e eu estávamos sentados na oficina, onde estacionamos nossos grandes reboques, apenas conversando, quando ele saiu do escritório cerca de 15 minutos depois, com uma expressão de derrota no rosto. Perguntei a ele o que disseram. Eu já sabia a resposta e ele apenas confirmou quando me disse que haviam o demitido. Eu olhei e disse, eu te disse o que ia acontecer, e apenas saí balançando a cabeça. Por quase 8 anos, transporte gado, perus para ser exato. Uma vez, transportei uma carga de perus para Memphis, Tennessee, para colocá-los em um avião, para que pudessem ser transportados para o exterior. Depois de descarregar os perus do caminhão e colocá-los na plataforma para serem carregados no avião, comecei a voltar para casa. Nunca estacionei meu caminhão em Memphis por causa do risco de ser baleado ou assaltado. Em vez disso, sempre dirigia cerca de 30 milhas até um terreno de terra onde costumava estacionar. Depois de estacionar, comecei a preencher minha papelada. Ainda estávamos usando registros em papel porque ainda não tínhamos começado a usar registros eletrônicos. De qualquer forma, enquanto eu estava sentado lá fazendo minha papelada, comecei a ouvir um cachorro latindo. No começo, não dei muita atenção, mas então o latido ficou mais alto e mais perto. Logo, o latido parecia estar bem do lado de fora da minha porta. Tão irritado, olhei para cima para encontrar este cachorro, só que não havia nenhum cachorro, o latido vinha de um homem parado bem do lado de fora da minha janela. Depois de ver isso, disse em voz alta, droga, não hoje à noite. Com isso, soltei os freios, coloquei o caminhão em marcha e dirigi mais 1 hora até um posto de caminhão bem iluminado, com muitos caminhões. Em outra ocasião, depois de entregar em uma fazenda na Carolina do Norte, fui a um posto de caminhão onde costumava passar minha pausa de 10 horas. Depois da minha pausa, fiz a inspeção pré-viagem e comecei a dirigir para casa. Mal saí do estacionamento do posto de caminhão quando a luz do cinto de segurança acendeu e o alarme começou a tocar. Eu estava com o cinto de segurança e já sabia que era o cabeamento no cinto de segurança que precisava ser consertado, então parei meu caminhão no acostamento para consertar o problema de cabeamento. Eu tinha a janela do passageiro aberta alguns centímetros para poder jogar os pequenos pedaços de plástico pela janela. Enquanto eu terminava de consertar o problema de cabeamento, comecei a limpar as ferramentas que estava usando. Foi quando comecei a sentir o caminhão balançando de um lado para o outro. Isso geralmente acontece quando o vento sopra, fazendo o caminhão balançar às vezes, então não dei muita importância.
Mas quando fui voltar para o banco do motorista, olhei para a janela e um cara tinha o braço pela janela segurando uma faca e gritando: "Me dê seu dinheiro." Era por volta das 22 horas, não havia ninguém lá além dele e eu, e em vez de ficar com medo, fiquei muito bravo. Eu disse: "Cara, você está falando sério agora? Que tipo de idiota você é?" Ele gritou novamente: "Me dê seu dinheiro." Eu olhei para ele e disse: "Vou te dar algo, tudo bem", e peguei minha pistola 1911 de 9mm. Assim que ele viu minha pistola, ele passou de um ladrão drogado para um corredor olímpico. Não me dei ao trabalho de chamar a polícia porque, mesmo com as luzes do teto acesas, ainda não consegui ver direito o rosto dele, mas mesmo assim não perdi tempo em sair de lá. Outra vez, quando tive que ir até Tennessee buscar um trailer, parei para a noite em um hotel onde já havia ficado antes. Nas outras vezes em que fiquei neste hotel, não tive nenhum problema, mas naquela noite foi diferente. Este quarto de hotel estava assombrado, essa é a única explicação que consegui encontrar de qualquer forma. A noite toda eu ficava ouvindo algo batendo na banheira, movendo as cortinas do chuveiro. Eu sei que a maioria das pessoas teria saído ou conseguido outro quarto, mas eu não tenho medo do paranormal. Na verdade, além de ser caminhoneiro, gosto de fazer algumas investigações paranormais no meu tempo livre. Comecei a ouvir e fazer perguntas. Eu fazia uma pergunta e ouvia um baque ou um clique vindo do banheiro. Achei interessante por um tempo, mas finalmente me cansei e disse o que quer que fosse ou quem quer que fosse, boa noite, e vi que eu estava indo dormir. Por volta das 6h30, ouvi uma batida alta na minha porta. Quando me levantei e olhei, não havia ninguém lá, então simplesmente assumi que era o que quer que fosse me dizendo que era hora de eu partir. Então, me vesti, arrumei minhas coisas e segui pela estrada para buscar meu trailer. Enquanto transportava gado, desenvolvi o que só posso descrever como meus pesadelos de caminhoneiro. Eu não durmo muito bem sendo caminhoneiro, mas quando durmo, geralmente tenho pesadelos sobre caminhões. Nestes pesadelos, estarei dirigindo pela estrada, quando do nada um monte de carros aparecerá simplesmente parado na estrada e, quando de repente piso no freio para evitar bater neles, eu acordo. Tive esses pesadelos mais vezes do que gostaria de lembrar e sempre é o mesmo cenário, mas geralmente com locais diferentes. Seja no meu caminhão ou em casa, quando estou dormindo, tenho esses pesadelos e geralmente acordo suando, às vezes assustado, até perceber que foi apenas um sonho. Uma vez, quando estava dirigindo em equipe, estava dormindo e comecei a ter o pesadelo. No meu sonho, vi os carros e no momento em que fui pisar no freio, meu copiloto que estava dirigindo na época realmente pisou no freio. Acordei quase gritando, segurando meu peito, porque realmente pensei que estava tendo um ataque cardíaco. Contei ao meu tio Conrad, que costumava ser caminhoneiro de longa distância, assim como alguns outros caminhoneiros antigos, sobre meus pesadelos e todos me disseram a mesma coisa. Depois de fazer este trabalho por tempo suficiente, você sempre terá pesadelos com isso de vez em quando. Acredito que isso vem junto com as coisas que vejo aqui, algumas das coisas com as quais tenho que lidar. Apenas aceitei como parte do trabalho agora e tento não me preocupar com isso. Desisti de transportar gado há cerca de 8 meses e comecei a transportar para uma empresa diferente, transportando carbono para Tennessee. O dinheiro é melhor, mas estou na estrada um pouco mais. Mesmo assim, estou feliz com isso. Dirigir sempre foi meu sonho, mas há 4 meses, quase foi tirado de mim. Acabei tendo um ataque cardíaco, ou o médico disse que pode ter sido um ataque cardíaco, eles nunca me deram uma resposta completa. Enquanto faziam testes no meu coração e faziam tomografias computadorizadas, eles também descobriram que eu tinha tido um aneurisma em um dos meus pulmões. Eles disseram que acreditam que seja da época em que estive no Iraque, mas depois de alguns meses de testes e muita espera, finalmente fui liberado medicamente para voltar a dirigir. Não vi muitas coisas estranhas enquanto dirigia para a empresa com a qual estou agora, mas tenho certeza de que verei algo mais cedo ou mais tarde. Isso é tudo que tenho por enquanto. Obrigado a todos os meus colegas caminhoneiros por tudo o que fazem para manter este país em movimento. Fiquem seguros por aí. Eu sou um caminhoneiro que já viajou por todos os 48 estados contíguos, e pela minha experiência,
Se as pessoas não te pegam, a natureza selvagem vai. Por volta do meu terceiro ano de estrada, eu estava na Pensilvânia, em Duncannon. Acabei de passar por um posto de caminhões onde deveria ter ido ao banheiro, mas me convenci de que poderia aguentar e chegar até o próximo. Não demorou muito depois desse pensamento para que meu corpo me provasse o contrário. Tive que parar o caminhão no acostamento. Saí do caminhão. Era noite, então quase não havia tráfego. Acho que era de madrugada. Enquanto eu fazia minhas necessidades, juro que vi olhos brilhantes na grama alta, que chegava até o peito. Congelei por um segundo. Supus que fosse um veado, então terminei o que estava fazendo. Durante todo o tempo, esses olhos nunca se moveram, nunca piscaram. Ainda tentando não me deixar abalar, voltei para o caminhão. Nunca tirei os olhos desse suposto veado. Coloquei o cinto de segurança, liberei o freio, mas no momento em que fiz isso, aqueles olhos na grama cresceram. Dobraram de altura, ultrapassando a grama até o peito. Imediatamente pensei que não era um veado, na verdade, era algo muito acima na cadeia alimentar. Entrei em pânico, tentando partir um pouco rápido demais, e acabei afogando o caminhão. Seja o que for, permaneceu na grama, sempre olhando para mim, nunca desviando o olhar. Consegui sair ileso. Hoje em dia, ainda passo por aquele lugar. Realmente não tenho escolha, senão passar por lá. No entanto, definitivamente me certifico de parar no posto de caminhões antes, se a natureza chamar. Eu sou um caminhoneiro viajando de estado em estado para entregar o que quer que minha central me mande entregar. Um dia, eu tinha acabado de chegar no posto de caminhões onde passaria a noite, no sul da Virgínia, ao lado de uma rodovia. Enquanto me acomodava em beliche, senti um pressentimento estranho, mas só atribuí isso ao fato de estar em um lugar um tanto remoto. Estou acostumado a estar na cidade, não aqui fora. Por volta das 3 da manhã, pude ouvir batidas na minha porta e janela, e alguém chamava meu nome frecamente. Parecia que vinha de além da rodovia, atrás do meu caminhão. Meu cachorro estava sentado no banco do motorista olhando para o que quer que estivesse tocando a porta. Ele latiu uma vez e depois começou a gemer. Eu disse para ele voltar a dormir, mas ele continuou gemendo. Eu espreitei através das cortinas de privacidade. Foi quando eu vi isso, uma figura pálida e cadavérica ao lado do meu caminhão. Seus braços longos estavam levantados em direção à minha porta, continuando a bater nela. Então, ele ergueu a cabeça desfigurada e o que vi ainda assombra meus sonhos. 2 olhos brancos brilhantes sem pupilas e um sorriso enorme com dentes tão amarelos quanto o logo do posto de caminhões. Ele abriu a boca e ouvi meu nome vindo de sua boca aberta. Senti todo o meu corpo gelar instantaneamente. Rapidamente fechei a cortina e rolei na minha beliche. Havia um botão ali que permitia trancar as portas, então eu o pressionei várias vezes apenas para garantir que as portas estivessem trancadas, para que aquela coisa não entrasse e fizesse Deus sabe o que. Tentei me forçar a voltar a dormir, mas horas se passaram comigo ouvindo aquela coisa chamando meu nome. Ela só parou quando o movimento nas bombas de combustível próximas aumentou com a chegada do amanhecer. Agora eu acredito no sobrenatural, mas nunca pensei que encontraria uma criatura assim. Alguns criptídeos são reais, nós apenas estamos vivendo em seu mundo. Eu estava viajando de um estado para outro. Dirijo um carro compacto pequeno. A rodovia em que eu estava dirigindo tinha um limite de velocidade de 80 milhas por hora. Eu já estava dirigindo por 10 horas até então. Eu estava bem cansado e precisava de gasolina. Ainda assim, tudo estava indo tranquilamente até eu ver esse caminhão. Ele estava indo muito mais rápido do que o limite de velocidade, tinha que estar indo pelo menos a 100. Eu estava cuidando dos meus próprios assuntos, e por alguma razão, do nada, a pessoa que dirigia o caminhão parecia agitada e começou a dirigir de forma agressiva. Agora, deixe-me deixar claro que de forma alguma eu provoquei essa pessoa. Nunca tentei intimidá-la, não fiz absolutamente nada para enfurecer essa pessoa, então eu simplesmente mudei de faixa de maneira legal e segura. Mas o que eu não sabia é que esse caminhoneiro começou a me seguir.
Essa pessoa mudaria de faixa atrás de mim sempre que tivesse chance, sempre ficando atrás de mim. Eu tentei acelerar, mas eles só aceleravam também. Essa pessoa estava sendo perigosa neste ponto. Eu só pensava que nunca fiz nada para eles, não tinha certeza do que fazer, então continuei dirigindo. Minha ansiedade atingiu o auge, tudo isso era assustador e desnecessário. Esse caminhoneiro me seguiu por cerca de 1h30, apenas sendo um esquisito, acho que ele não tinha mais nada para fazer. Saí em uma saída e fui a um posto de gasolina. Esse posto de gasolina tinha um terreno de terra nos fundos. Eu passei por lá pensando que conectaria à frente. Eu estava errado, no entanto, havia um conjunto de cones bloqueando o meu caminho, mas consegui passar por eles com muita dificuldade. Parei e olhei pelo retrovisor, esperando tê-lo perdido. Com horror, o mesmo caminhão que vinha me seguindo agora estava dirigindo pelos fundos do posto de gasolina para me encontrar. Qual era o problema desse cara? Eu me perguntei. Ele começou a se aproximar dos cones e eu estava ficando mais e mais assustado. Corri para a frente da loja, entrando rapidamente. Tentei me recompor lá e me acalmar, então liguei para a polícia. Infelizmente, nunca consegui a placa do veículo, me arrependo disso agora. Em vez disso, descrevi para a polícia como o caminhão parecia, o que não ajudou em nada. Para o meu conhecimento, pensei que seria isso. Mas não. Quando me senti seguro novamente, dirigi até a próxima cidade, e o caminhão estava lá também, como se estivesse me esperando. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo, tentei ligar para a polícia novamente, contando-lhes a situação. Eles me disseram para encontrá-los na delegacia de polícia local, então eu fiz isso, e eles foram gentis o suficiente para me escoltar até a próxima cidade. Eu estava com medo o tempo todo. Eles não conseguiram encontrar o perseguidor esquisito que estava me seguindo. Até hoje, nunca descobri por que ele me perseguiu. Quero dizer, eu não dirijo um carro de corrida, se ele estivesse querendo correr. Eu sou um cara jovem, mas não muito atraente, então não tenho certeza do que ele tinha contra mim. Talvez ele tenha desistido porque encontrou algo melhor para fazer. Talvez não. Talvez algo em sua vida pessoal o tenha levado ao limite e eu apenas estivesse lá quando ele decidiu descontar em um estranho. Sempre vou lembrar disso como o encontro mais assustador da minha vida. E até você ser perseguido, nunca entenderá o quão assustador é de verdade.